que é informática básica? Vai ser o tema da nossa aula de hoje para vocês, queridos alunos e alunas, né? A informática básica, ela está presente na nossa vida. Nós estamos vivendo no mundo informatizado há algumas décadas. Quase tudo gira em torno de computadores, de informática, smartphone. Essa realidade fez com que muitos se adequassem a essa nova evolução tecnológica. E isso modificou tanto a forma de aquisição como o modo de transmitir, de conhecer e de receber informação. No passado, quase ninguém tinha computador. A internet era acesso para poucos, mas hoje está diferente. A internet é acesso para todos, através de computadores e celulares, o smartphone, né, que a gente usa na mão. Mas o que é um computador? É uma máquina construída por vários componentes e circuitos eletrônicos capazes de receber, armazenar, processar e transmitir informações. É uma máquina programada, ela é totalmente programada, que é capaz de realizar uma grande variedade de tarefas e seguindo uma sequência lógica de tarefas que o usuário destina para a máquina, seguido de uma sequência de comandos e de acordo com o que foi especificado, né? O computador, ele é só uma máquina, ele sozinho não faz nada. Precisa que nós, usuários, operamos ele e ordenamos as funções. O que nós desejamos fazer, por exemplo, se eu quiser usar no momento, assistir um vídeo no YouTube, o computador não vai se ligar sozinho, a página não vai aparecer sozinha e o vídeo também não vai aparecer para nós sozinho. Então, o que precisa? É preciso que a gente seja capaz, né, de ter o conhecimento sobre o computador, as partes físicas, a parte lógica, como liga, como desliga. E a gente consegue fazer várias coisas diante dessa máquina. E a começar disso, essa aula maravilhosa que a gente vai poder participar agora. Como nós já sabemos, o computador é só uma máquina, ele só faz o que nós mandamos, que na verdade quem comanda o computador somos nós que operamos essa máquina, e nós, usuários, que ordenamos suas funções. É apenas um sistema computacional. O computador é um sistema computacional. Primeiro, precisa do usuário, a pessoa, somos nós, né? Pessoas que operam a máquina. O segundo são os hardware, parte física do computador, que são mouse, cabos, gabinete, teclado, tudo que você toca, são as partes físicas. E o software são os componentes lógicos de um sistema de computação. Séries de instruções que fazem com que o seu computador funcione. São programas de computador que são instalados na máquina, onde você vai aprender a operar. Para que o PC funcione, é preciso que tenha um conjunto de coisas tudo ligado ao mesmo tempo nele, conectado. E nós, usuários, para usar, nós vamos ter o nosso conhecimento para, se der algum probleminha, a gente também já saber resolver. Para que ele funcione, é preciso de um software. Mas o que é um software, professora? O software são programas, aplicativos e outros componentes lógicos. Os computadores atuais, eles possuem os dispositivos de entrada, de saída, de processador e de armazenamento, né? O que é dispositivo de entrada? Às vezes nós temos o computador, usamos o computador, mas nós não sabemos. Dispositivo de entrada são teclado, mouse, tudo que você usa na parte física ali. O de saída também você toca, que é impressora, teclado, monitor, gabinete, entenderam? E também tem o processador. O processador é a parte da CPU. E também nós temos o armazenamento, que são o leitor de DVD, o leitor de CD. Isso tudo tá ali dentro daquele gabinete ali
E quando a gente abre, que a gente vai fazer os estudos mais aprofundados, a gente acaba por descobrir grandes coisas e bem legais. No futuro vocês também vão descobrir, com certeza. Todos eles desempenham suas funções em conjunto. Nada funciona sozinho. Nada funciona. Assim como o computador precisa de nós para que nós operamos ele, para que ele funcione e se comunique com a gente, todas as partes do computador também elas são interligadas ali dentro, nós não vemos, né? Mas tudo tem um seu funcionamento aí, cada um realizando sua função. Atenção, há uma diferença que eu preciso falar para vocês, mesmo que essa aula seja uma aulazinha básica, rápida, há uma diferença, que são as memórias. Mas o que são as memórias, professora? São onde tudo fica guardado. Onde tudo fica guardado, onde a gente, às vezes, faz um trabalho de escola que quer salvar, às vezes a gente tem documento que recebe por e-mail que quer guardar, imagens, vídeos, tudo que a gente quer guardar, a gente precisa de ter onde guardar, não é verdade? A gente tem onde guardar. Então, mas para isso a gente precisa conhecer essas diferenças, que é a diferença entre a memória 1 e a memória RAM. A memória RAM é a memória randômica. Ela não guarda nada, a memória RAM. Ela só serve mesmo para melhorar o desempenho do nosso computador. Então a gente precisa saber isso, que a memória RAM, você não precisa salvar nada ali, porque não vai ficar salvo. Talvez salva aí por uns minutinhos, mas depois some. Aí pergunta, mas como é que sumiu? Por que sumiu? Eu tinha salvado aqui, principalmente as pessoas mais desorganizadas, né? Vou dizer assim. Então, eu costumo salvar as coisas, depois não sabe pra onde foi, onde sumiu. Então, são as memórias. E o computador faz tudo. Mas o computador também não pode trabalhar pra você. Você tem que saber onde guardar suas coisas. E a memória 1, essa é mais importante que a memória RAM. A memória 1 é a do HD. Quando você quer mais espaço, que você quer guardar uma grande quantidade de coisas e aumentar para guardar mais arquivos, mais arquivos. Tem pessoas que não. Tem pessoa que tem um computador para usar pouco, mas tem pessoa que usa muito, muito mesmo, principalmente nas empresas, nas indústrias, nas escolas. Então, são coisas que são muito bem usadas. O computador foi feito para ser usado, quanto mais usar, melhor. Melhor para todo mundo. Então, a gente precisa de ter um lugar para guardar esses arquivos, e são muitos arquivos, concordam? A minha colega, a Sirlene, ela fez uma excelente explanação sobre o computador, suas partes. Vamos fazer uma pequena revisão do conceito. O computador, ele é dividido em duas partes principais, né? A parte física, que é o hardware, e a parte lógica, que é o software. A parte física é composta por toda a estrutura do computador: teclado, mouse, monitor, a placa-mãe, as memórias, as HDs, leitores de DVD, leitores de CD, impressoras, né? E estas partes, estes dispositivos, eles têm umas funções que podem ser de entrada, de processamento ou de saída. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, o computador, ele não tem como ter o contato com a informação. Você precisa dar a entrada nessa informação no computador. Para isso, você utiliza diversos dispositivos. O mais utilizado normalmente é o teclado. Você pode usar o mouse para apontar coisas, né? Você pode usar um fax para receber a informação e adentrar no computador. Transmissão pela internet. Ok? Então, todos os dispositivos que permitem que o computador receba informações são dispositivos de entrada. Alguns são específicos de entrada, outros podem fazer a entrada e saída. Por exemplo, o teclado é só de entrada, não tem jeito dele fazer uma saída de informação pelo teclado.
Podemos citar dispositivos de saída como a impressora, o próprio monitor, ou própria internet, né? a placa de fax modem, ou placa de rede, dependendo da versão do computador que você usa. Então você tem dispositivos que entram informações no computador e dispositivos que exibem ou extraem informações do computador. E você tem a parte de processamento, que é os componentes utilizados. A HD, a memória RAM, o processador que pega essas informações dos diversos dispositivos, transforma ela e exibe o resultado através das partes pertinentes, né? Já o software ele é composto por diversas camadas. Ele é o responsável pelo funcionamento de todas as interfaces do computador. Todas as partes do computador precisam de um software para que seja executado. Por exemplo, você precisa de acessar HD. Quando se instala o sistema operacional, existe um programa chamado Drive, né? Que ele é as instruções para aquela HD funcionar. Bem como outras partes do computador necessitam de drives. Então, o drive é a parte mais baixa, né? Está mais ligada à parte mecânica mesmo do computador, que é as instruções para que ele funcione. Na camada do meio, nós temos o sistema operacional, que vai gerenciar todas essas partes mecânicas, né, e eletrônicas do computador, para que elas trabalhem como uma unidade, permitindo que os programas da terceira camada possam ser executados num ambiente apropriado, onde esteja disponível a memória, esteja disponível o HD, as informações do HD, né, que você possa buscar ou gravar informações no HD. E esses aí são os programas que você utiliza, por exemplo, o editor de texto, planilha eletrônica, um programa de edição de vídeo, programa de edição de fotos, né? Todos os computadores têm essa divisão. Você também tem tablets, você tem os notebooks, você tem servidores de rede, servidores de internet. São são computadores dedicados, né, a uma determinada função. Agora que vocês têm esse conhecimento básico, já também apoiado pelo material em sala de aula, temos uma tarefa para vocês agora. Vocês vão se reunir em grupos de 5 na sala de aula e este grupo vai fazer uma lista de até 10 itens de hardware, software e sistemas operacionais que vocês venham a conhecer ou tenham conhecimentos. Por exemplo, o hardware, lógico, computador, mas tem diversos exemplos que vocês podem utilizar de hardware, que vocês sabem que tem programas rodando lá dentro. O software, por exemplo, editores de planilha, editores de texto, planilhas de cálculo e diversos outros que vocês com certeza têm conhecimento e têm acesso. E alguns sistemas operacionais que vocês também conhecem. Então eu quero que vocês façam estes grupos, coloquem os nomes dos integrantes e utilizem o resto da aula para fazer essa lista. Discutam entre si, conversem, debatam, né? Busquem informações se necessário e façam esse relatório. Ele deve ser entregue no final da aula e vai valer um pontinho, tá bom? Bom trabalho